A esquerda, ela diz o seguinte, que o cara, quando ele se envolve lá no mundo do crime, é porque esse cara, ele não teve oportunidade na vida. Seguindo o raciocínio da esquerda de que o cara não teve oportunidade, a única alternativa que restou para ele foi se envolver lá no mundo do crime. Bicho, antes da gente seguir com esse tema daí, porque tem a ver também com aquele caso que aconteceu dias atrás lá no Rio de Janeiro. Eu já fiz 2 vídeos para tratar, fazendo uma abordagem a respeito daquela situação. Eu já falei a respeito de Mula. O primeiro, Mula, ele é traficante de maconha, ele é traficante de cocaína. Depois eu fiz outro, onde eu falei a respeito de Ricardo Ladrondowski, aquele vagabundo que é o tal de sinistro da injustiça aqui no nosso país, que abriu o bico, latiu de que é preciso usar inteligência para poder combater o crime aqui no nosso país. E agora eu estou fazendo esse terceiro daqui. Foi quase uma teologia a respeito daquilo que houve lá no Rio de Janeiro. De verdade, cara, o sujeito, ele entrou lá no mundo do crime porque ele não teve oportunidade. E daí eu faço a seguinte pergunta para você: você teve oportunidade na sua vida, cara? Eu tive oportunidade na minha vida? E já que estamos falando tanto nessa palavra oportunidade, exatamente o que significa oportunidade? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar bem aqui na frente uma definição dessa palavra oportunidade. Você pode fazer uma pausa aqui no vídeo e ver a definição, mas a ideia de oportunidade, cara, ela tem a ver com o seguinte: é quando uma pessoa, ela consegue uma situação em que ela pode progredir de maneira profissional, de maneira financeira e de outros modos, porque alguém facilitou isso. Ela não tinha nada, ela não tinha chance, ela não tinha possibilidades, e de repente alguém tornou isso oportuno, alguém abriu uma porta para ela e ela pôde entrar. De outro modo, ela não iria conseguir aquela vantagem, aquela situação, aquele emprego, aquela chance de trabalhar em uma determinada empresa. Mas como alguém criou essa facilidade, abriu o caminho, abriu uma porta, ela teve essa oportunidade. Essa é a ideia de oportunidade. Mas, cara, pense assim, ó, a realidade aqui do nosso país. Praticamente, para mais de 70% de nós brasileiros, nós viemos lá de algum bairro pobre, de alguma periferia, de algum subúrbio, de algum lugar por aí. E geralmente, cara, os nossos conhecidos, os nossos parentes, nosso pai, nossa mãe, um tio, um primo mais velho, alguém, um vizinho, em geral, essas pessoas que estavam ali em volta da gente quando nós éramos crianças ou quando nós éramos jovens, eram pessoas mais humildes, exerciam um trabalho mais humilde. Por exemplo, o cara, parente nosso, vizinho, conhecido nosso, às vezes era um pedreiro, às vezes era um pintor, às vezes era um varredor de rua. Veja, nada contra essas funções. O cara trabalhava ali carregando caminhão. Então, essas pessoas ali no nosso entorno, quando nós éramos crianças e jovens, elas muitas vezes, elas não tinham o conhecimento e a possibilidade o suficiente para que pudesse prover para a gente oportunidade. Isso daí, cara, não é somente uma exclusividade minha e sua. Isso daí acontece, como eu falei, em diversas partes do nosso país, cara. 60-70% de nós estamos ainda na batalha, tentando sobreviver, ganhando um salário mínimo, lutando e tal. Nossas famílias não são famílias abastadas. Ao contrário, por exemplo, de uma família onde uma criança ou um jovem, o pai dele, ou a mãe, ou um conhecido, é um médico, é um engenheiro, enfermeiro, enfermeira, advogado, trabalha em uma boa empresa ou tem um próprio negócio, ele consegue prover para o seu filho, para o seu sobrinho, para o seu neto, para a sua filha, às vezes oportunidades. Ele tem mais conhecimento, ele tem mais contatos por aí, ele conhece alguém ali, conhece uma empresa lá, conhece um outro ali, conhece não sei quem adiante, que pode ajudar a abrir portas para essas pessoas ali do seu entorno. O que não é o nosso caso, cara. Nós nascemos em uma condição pobre, então não temos essa chance.
Agora, a pergunta é a seguinte, o fato de que eu não tive oportunidade na minha vida, e talvez você também não tenha tido, agora significa que a única opção que nós vamos ter é entrar para o mundo do crime, é me meter com um diabo de facção, com tráfico de droga, com não sei o que lá, com todas essas coisas por aí. E aí a esquerda, ela divulga por aí que o cara, ele se meteu nisso daí, o jovem, porque ele não teve oportunidade. Como se eu e você tivéssemos ido, cara. Eu, por exemplo, eu vou citar o meu caso pessoal, a minha situação particular, até onde eu consigo me lembrar. Eu tive 2 oportunidades na minha vida. E olha que eu batalhei pra caramba, eu andei pra caramba, eu distribuí milhões de currículos por aí, conversei com um monte de pessoas, eu estudei, eu fiz esforço para me formar, mas ao longo da minha caminhada eu consegui 2 oportunidades. Uma oportunidade foi um conhecido parente meu, na época eu estava desempregado. Ele conhecia uma outra pessoa, em um caso raríssimo, e essa outra pessoa que conheceu foi que conseguiu, quando eu estava precisando em uma determinada ocasião, um emprego para mim. A segunda ocasião veio muito tempo depois, cara. Uma situação mais ou menos parecida, que por coincidência eu estava também desempregado, só que eu estava trabalhando para uma pessoa, e essa pessoa tinha um certo conhecimento, e essa pessoa, ele conversou comigo e me disse: por que você não faz um concurso para trabalhar como funcionário público? É uma coisa boa e tal. Me explicou direitinho, conversou comigo e se dispôs até pagar para mim, comprou material para mim, para poder eu estudar, e tudo isso. Então foram essas 2 oportunidades que eu tive na minha vida, cara. E entre uma e outra, há um intervalo de mais de 15 anos. Então, nesse meio aqui, eu estava ralando por aí, sofrendo por aí, batendo em um monte de porta por aí, atrás de oportunidade, atrás de alguma coisa, distribuindo currículo, conversando com um monte de gente, e só encontrei um monte de porta fechada, cara. Eu acredito que a minha história, ela talvez não seja muito diferente da sua. Agora, isso significa que, enquanto eu não consigo nada, enquanto você também não conseguiu nada, enquanto você está aí ralando, tentando, batendo em porta, distribuindo currículo, tentando, você agora simplesmente, você vai simplesmente buscar o que a esquerda fala por aí, o caminho, digamos, mais fácil, e tentar ir lá pro mundo, quer dizer, tentar não, no caso dele, ir lá pro mundo do crime, ir lá pra patifaria. É nesse momento, cara, que entra algumas coisas que ajudam a gente. É nesse momento que entra a questão de você ter resiliência, de você ter personalidade. É o que falta para muitos desses caras que entram, se envolvem lá no tal do mundo do crime. Você ter personalidade, você saber que você vai ter que sofrer. Que não é assim, que não é tudo fácil. Assim, tudo estalou o dedo, tá aqui na mão, dinheiro, relógio, celular, roupa boa, não sei o que lá. Às vezes você vai ter que sofrer um pouco. Agora, o cara, ele não tem uma resiliência, ele não tem personalidade, ele deixa que qualquer um faça a cabeça dele e pronto, e ele procura sempre a via mais fácil. Essa aqui também é uma das verdades que a grelha da esquerda, ela não fala. Cara, ele procura o mais fácil. Não, eu vou ali, o cara tá ali, o tal do tráfico tá ali, tá com um relógio desse tamanho, tá com dinheiro, tá com mulher, tá com muita coisa, tá com não sei o que lá, tá com carrão, tá com ali o colar no pescoço, aquela coisa nada toda. Eu também quero isso aí. Então falta para esse cara que se mete nesse mundo, ele falta isso, ele não tem personalidade, ele não tem uma determinação, ele não tem uma resiliência, ele não tem a capacidade de resistir ao sofrimento, porque você vai sofrer, cara. O que é que eu falei lá no começo? Nós não temos na nossa família pai, mãe, tio, vizinhos, conhecidos que têm uma boa condição, tanto financeira como também em termos de conhecimento, em termos de contatos por aí, que vão ajudar a abrir portas para a gente, abrir uma porta aqui, abrir uma porta ali, lá na frente, lá do outro lado. Não temos, cara. Infelizmente, veja, não é querer ser pessimista, não é querer ser um cara ser pessimista, não é nesse sentido, mas é uma realidade. Então o cara, ele precisa aprender a sofrer mesmo, a resistir, a ganhar uma casca mais grossa, entendeu? A não ceder à tentação, a não se entregar facilmente. Não, porra,
Eu queria ter um tênis bacana, eu não tenho. Eu queria ter uma camisa legal, eu não tenho. Eu queria ter um celularzão, eu não tenho. E não sei o que lá. E aí ele não aguenta, ele não tem resistência nenhuma, ele é fraco de personalidade. E aí ele se joga lá na desgraça do mundo do crime. E a esquerda vem de lá com, como sempre, a imbecil da esquerda e simplesmente diz que não, cara, é isso mesmo. É porque ele não teve oportunidade. Da maneira como a esquerda ela coloca esse tipo de situação, cara, é como se eu e você tivéssemos tido milhares e milhares de oportunidades, cara. É como se nós tivéssemos, cada porta que nós batemos abriu em frente. Olha, nós temos aqui uma oferta de trabalho muito boa para você. Nós estávamos aqui esperando você chegar. Eu gostei do seu currículo. Foi assim com você? Comigo não foi, cara. E eu tenho certeza absoluta que com você também não foi. Você chegou ali para algum conhecido, um colega, alguém, conversou e o cara não. Cara, é o seguinte, eu vou fazer um negócio bom pra você, cara. Eu conheço 3 lá na frente, tô precisando. Os caras são gente boa, eu vou indicar você. Tenha certeza que daqui a 2, 3 dias você já vai estar muito bem empregado. Eu tenho certeza que pra você não foi assim, cara. Aliás, vou até aproveitar para contar um outro caso que também aconteceu comigo. Certa ocasião, cara, eu estava desempregado, passando um sufoco violento, atrás de serviço, currículo, tudo aquilo. E encontrei um ex-colega, nós tínhamos trabalhado um tempo antes em uma mesma empresa, e ele estava trabalhando dessa vez em uma transportadora. Encontrei ele por acaso na rua, conversei com ele, cara, expliquei para ele naquele momento a minha situação, pedi umas 3, 4 vezes para ele, que ele podia dar uma força para mim, e ele não dá, cara, não dá, que o que a empresa e tal, e não sei o que lá, e não dá mesmo, eu não vou poder fazer nada por você. Tudo isso foi dessa maneira, cara. Isso daí, eu tô contando esse um caso, mas já aconteceu mais ou menos parecido comigo algumas outras tantas vezes. Então, às vezes, o que a esquerda coloca em relação a essa marginalidade por aí, de que ele entrou no mundo do tráfico, no mundo da bandidagem, porque ele não teve oportunidade, é uma completa mentira, cara. Porque eu também não tive, você também não teve, você não se tornou bandido, você não se tornou malandro, eu também não me tornei, e a gente soube sofrer, e em alguns momentos, mesmo hoje, a gente estando empregado, vez por outra, você passa um sufoco, cara. Tem mês que você vê a água batendo aqui no seu nariz, porque você tá cheio de coisas de tal, isso e aquilo, e entendeu? Cadê o capital inicial? Vem pouco, e você passa sufoco mesmo hoje estando empregado. Você não apela, eu também não apelo. Você não vai ali roubar, você não vai ali fazer coisa errada, eu também não vou. Então o que falta de fato para esses caras por aí é eles saberem sofrer e entender que essa conversa de oportunidade, cara, ela infelizmente, é com muita tristeza que eu falo isso, infelizmente não é pra mim e pra você. E por fim, amigos, o último argumento dessa questão de oportunidade é o seguinte: provavelmente você deve conhecer por aí pessoas que passaram 2, 3, 4, 5 anos, às vezes até mais, lá dentro da universidade, dentro da faculdade, cursando, ralando, suando sangue igual desgraçado para conseguir estudar, para se formar. E às vezes essa pessoa, depois que se forma, cara, ele vem aqui para fora e às vezes até ele conseguir encontrar um negócio bacana, bom pra caramba, que vai garantir a ele uma boa grana, um bom emprego e tal, o cara sofre uma barbaridade. Mas foram 3, 4, 5 anos ou mais ralando, parecendo um bicho lá dentro da faculdade, cara, estudando igual um condenado mesmo, e para poder se formar. Então não é fácil assim, não tá caindo do céu nas mãos de um e na mão do outro não tá caindo. Não é fácil assim, cara. Quando essa coisa de oportunidade, ela chega, aquilo que eu falei lá no início do nosso vídeo, para um outro aqui e ali, um cara mais bem sucedido, um cara mais bem colocado, o cara pai é médico, é advogado, é engenheiro, é um negócio e tal, o que não é a nossa realidade. De cada 10 brasileiros, é isso aí que eu acabei de falar, engenheiro, médico, não sei o que lá, blá, 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 empresário, de cada 10, você conta aí uns 3, 30%. Os outros 7%, cara, somos nós aqui. Nós, a plebe rude aqui. Nós que estamos aqui, somos nós. E se não lutar, cara, se não ralar, pronto, entendeu? Agora, a porra da esquerda, a desgraça da esquerda, como sempre, ela quer ludibriar você, quer enganar os outros por aí, com essa conversa de que, cara, ele foi lá pro mundo do crime, virou bandido porque ele não teve oportunidade. É uma mentira violenta, cara. Chega a ser um tapa na minha cara e na sua, porra. Eu não tive, você não teve, outros por aí não tiveram. Isso aí
Muito bem, meu amigo, é o seguinte, o nosso vídeo de hoje está concluído. Faz aquele favor de sempre, deixe seu gostei, se inscreva, comente, você é muito bem-vindo aqui. Tudo isso que eu sempre te peço, vídeos, faça essa gentileza, tá bom? Muito obrigado, até o nosso próximo encontro, valeu!